Milhares de brasileiros não têm acesso a créditos financeiros em nosso país. Nós não tivemos oportunidade de pegar benefícios pelo banco. Você nunca consegue pegar um empréstimo no valor que você quer. Então, se a gente fosse depender disso, não ia em lugar nenhum. Quando a gente vai para um banco, né, e quem pode tomar um empréstimo, que a gente chega lá, a gente vê aquele juro alto. E a maioria das vezes nem é aprovado. Essa é a realidade com que se deparam milhares de brasileiros quando buscam alternativas de geração de renda e de aperfeiçoamento em suas atividades. De fato, os pobres nunca conseguirão superar a miséria nesse modelo de desenvolvimento que prioriza o capital em detrimento do bem comum das comunidades. Mas uma nova alternativa de economia solidária já é uma realidade em diversas regiões do país. União, consciência social, partilha, solidariedade, geração de renda. Uma nova economia acontece. O que nós constatamos é que está sendo construída uma nova economia, uma economia que não está embasada na exploração e na exclusão social. A economia solidária se caracteriza por práticas fundadas em relações de colaboração solidária, inspiradas por valores culturais que colocam o ser humano como sujeito e finalidade da atividade econômica. Essa nova prática de produção, comercialização, consumo, finanças solidárias está baseada na autogestão, na preocupação com o meio ambiente, na justiça social, nos cuidados com as gerações futuras que serão beneficiárias desse processo de desenvolvimento. Sim, era preciso uma nova consciência. E a partir do aprimoramento de várias experiências de economia solidária no passar dos anos, foram sendo estabelecidas democraticamente as regras do que hoje conhecemos como fundos solidários, que oferecem inúmeros benefícios. Primeiro é o crédito. Acesso a um recurso desburocratizado, acessível, no qual as pessoas participam da forma de gestão dele. Por exemplo, as regras dos fundos, ele é construído com a comunidade. As formas de devolução também são flexíveis, né? São negociadas e construídas com a comunidade. O fundo tem ajudado também as pessoas a fazer esse processo de organização. Onde a gente encontrou o fundo, geralmente ele ajuda no processo de organização da comunidade. Esses fundos se baseiam em sistemas comunitários estruturados para financiar pequenos empreendimentos, para a aquisição de novos bens e até para suprir pequenas emergências. É uma forma de poupança gerida pelos próprios associados, isto é, pequenos grupos do campo ou da cidade. Ajuda ao desenvolvimento comunitário no sentido das pessoas ter que pensar não aquele projetinho isolado ali, mas ter que pensar como é que esse projeto vai contribuir para que a comunidade se desenvolva, né? Então o que está à discussão é o desenvolvimento da comunidade, não é um projeto isolado. Os fundos solidários, mais do que o apoio financeiro, constituem uma metodologia de ação comunitária que privilegia a autogestão das comunidades e que lhes permitem fazer retornos voluntários do recurso recebido, de forma que ele possa significar a reprodução de atividades no conjunto das comunidades. Esse retorno tanto pode ser monetário, como pode ser em bens, serviços, como os pequenos animais, o fundo de pasta, os produtos, de forma que isso vá significando um acúmulo da autodeterminação das comunidades. Em sua essência, os fundos solidários se diferenciam do sistema de microcrédito. O microcrédito é feito para indivíduos, não para coletividade. Mesmo o microcrédito coletivo, ele vira mais como um aval, o chamado aval solidário, é mais para garantir o retorno do indivíduo. E o Fundo Solidário, ele favorece, pensa sempre na comunidade, no grupo e no coletivo, mesmo que seja para ajudar individualmente determinada pessoa. A formação de uma poupança comunitária e autofinanciamento é um direito de todos, reconhecido pelo Programa Nacional de Direitos Humanos do Ministério da Justiça. O básico é que a própria comunidade gerencie e incremente o fundo. A demonstração das próprias capacidades, das famílias em fazerem gestão de recursos que são coletivos. Fazer gestão, por exemplo, para a utilização de máquinas que são para uso de uma rede de famílias agricultoras
em 15 municípios, em 10 municípios diferentes. Assim como poder, a partir de suas experiências, estar participando de espaços que garantam a articulação com políticas públicas. Há casos de algumas associações serem contempladas com alguns recursos públicos ou privados. Entretanto, não há ali qualquer ingerência externa. É a própria comunidade que protagoniza democraticamente a destinação fraterna dos recursos e as formas de aplicação. Nesses povoados, nessas comunidades, você não vê desvio de recurso, você não vê desperdício de recurso. Então, colocar recursos públicos na mão dessas pequenas associações é um recurso muito bem aplicado. Em necessidades básicas, que ninguém se enriquece aos custos do outro, eles partilham, eles têm a solidariedade porque colocam o próprio recurso do seu bolso junto com o recurso do governo, e aí isso só pode dar certo. A inadimplência dos fundos é praticamente 5%, é muito pouco. Por quê? Porque se eu pego aquele recurso emprestado, eu sei que eu devolver, quem vai ser ajudado é uma pessoa da minha própria comunidade. Trata-se de um novo conceito, um novo horizonte econômico, justo, solidário e que responde aos desafios que as comunidades enfrentam nas regiões ou situações mais carentes do país. É nos anos 80 que se estrutura os fundamentos básicos da economia solidária. Mas nos anos 90 ela se expande em razão da mobilização do movimento de combate à fome pela cidadania, do Betinho, de um lado, e do Dom Mauro Morelli, do outro, na luta por uma política de segurança alimentar, em que as ações de geração de renda se constituem ações na perspectiva da economia solidária. A partir de 1999, outro fomento importantíssimo aos fundos solidários foi a destinação de recursos provenientes do Fundo Nacional de Solidariedade da Campanha da Fraternidade, realizada pela CNBB. A cada ano, o Fundo Nacional de Solidariedade apoia centenas de projetos provenientes de propostas das comunidades, das cooperativas, das associações pelas regiões do país. Esses projetos tem por fim atividades de geração de emprego e renda, mas também tem a possibilidade das comunidades lutarem, fazendo incidência política junto aos governos para os direitos de cidadania serem cada vez mais desenvolvidos na linha da economia solidária. Um outro elemento relevante nesse processo é a atuação histórica do BNB, o Banco Nacional do Nordeste, que repassou recursos importantes para o desenvolvimento de vários fundos solidários naquela região. O BNB, Banco Nacional do Nordeste, teve uma ação ousada de oferecer recursos públicos para fundos solidários para a região do semiárido, complementando assim aquilo que as comunidades já faziam com os fundos voltados para a construção de cisternas e captação de água. Sabemos que atualmente há mais de 1.000 experiências de fundos solidários no Brasil. Com o apoio da Secretaria Nacional de Economia Solidária e os esforços de diversas entidades parceiras, foi realizado um mapeamento de 504 experiências em diversas regiões do país. Os dados apontam que a região Nordeste, a precursora dos fundos solidários desde a década de 80, é responsável pelo maior número de experiências. São 336 mapeadas. As associações comunitárias lideram os tipos de entidades que desenvolvem os fundos solidários. Até agora, mais de 62 milhões de reais foram repassados aos fundos solidários, beneficiando mais de 50 mil participantes em todo o país. O início dos fundos solidários antecede a década de 80. E o mapeamento demonstra o crescimento significativo das experiências a partir do ano 2000. Já chega a 43 o número das entidades de fomento e apoio que colaboram com o desenvolvimento dos fundos solidários no Brasil. As entidades de fomento e apoio prestam serviços relevantes de assessoria técnica e acompanhamento, formação e capacitação, captação de recursos, apoio administrativo e divulgação. As formas mais relevantes de devolução de bens emprestados são as de valores em dinheiro, sementes e de animais.
Os fundos solidários mapeados recebem a colaboração de mais de 2.300 agentes em todo o Brasil. Eis algumas das experiências de fundos solidários mapeados. A Coopervest, uma cooperativa de produção de vestuários no Novo Gama, em Goiás, reúne cerca de 20 cooperados que administram os recursos de um fundo solidário para a aquisição de matéria-prima. A cooperativa, ela beneficiou muito a comunidade, porque realmente essas mulheres que trabalham aqui hoje não tinham serviço, eram só dona de casa, não tinham como ganhar para ajudar a família. E hoje elas têm esse dinheirinho que trabalha aqui o dia todo e ganham e ajudam no sustento da família. Mudou, graças a Deus, pelo menos o serviço, né? Pelo menos para trabalhar, tá mais melhor, né? Sei que o dinheiro tá ganhando é pouco, mas tá mais melhor do que ficar trabalhando em rua, né? Outra atividade de destaque desenvolvidas através de fundos solidários no Nordeste é a piscicultura. O dinheiro que eu tenho recebido do fundo, tenho comprado a ração, tenho comprado o peixe, né? Para poder manter eles até chegar o dia do abate. Em Salvador, no estado da Bahia, 16 experiências de GOLDS, grupos de oportunidade e desenvolvimento local, se beneficiam com pequenos fundos solidários próprios e também pelo Umoja, o fundo solidário que oferece recursos mais consistentes para pequenos empreendimentos. É a vendedora de acarajé, que vende pipoca, vende geladinho em casa, picolé, entendeu? Todo tipo de atividade que não tem, sem vínculo empregatício, que elas fazem aqui dentro da comunidade, elas podem participar do nosso grupo. O princípio de tudo, além dessas questões de tomar empréstimo, acho que não é tão importante quanto a questão da união, né? De você trabalhar humano, de você estar ali com o outro, de você poder ajudar, de você ser solidário e ser ajudado. Quando eles não podem, o Gold não tem recurso no lastre para suprir essa carência desses empreendedores, aí eles buscam, o próprio Gold busca o fundo rotativo, faz uma ficha, né, com todo o potencial deles, né, de pagamento, da necessidade que eles têm, aonde eles pretendem investir esse recurso, e a gente está trabalhando atualmente com até R$500. A gente até o momento a gente não pode ultrapassar essa quantia. Criado em 1997 em Santo André, o Núcleo de Projetos Especiais promove a reabilitação psicossocial a partir de atividades que permitam a inclusão social e a geração de renda. A manutenção desse projeto se torna possível através de um fundo solidário. O fundo surgiu pela necessidade de compras de material, de sustentação das oficinas, da manutenção de alguns equipamentos. A gente necessita de material, a gente necessita de elementos assim simples, básicos, que nós não estamos conseguindo para que possamos desenvolver o nosso trabalho. A rede de artesanato Atossol é formada por cerca de 40 artesãos de Osasco e região e foi criada para ampliar a produção e os espaços de comercialização de produtos. O Fundo Solidário foi a alternativa que os artesãos encontraram para o desenvolvimento dos trabalhos. Ele é somado através de 5% das vendas que a gente faz nos espaços de comercialização. Então, esses 5%, eles são direcionados para ajudar mesmo na manutenção da rede e no que a rede precisa para esses espaços de comercialização. O sucesso dos pequenos empreendimentos financiados pelos fundos solidários só não é maior porque não são definidas políticas governamentais específicas para essa finalidade. O governo poderia fortalecer processos de capacitação local, processos de articulação da sociedade civil para fortalecer essas dinâmicas populares. Então nós temos sim uma demanda muito grande por política pública, né, que sejam adequadas, que de fato aprimore, né, eu diria, do ponto de vista da burocracia, do ponto de vista, né, das exigências burocráticas, né, que avance realmente para a questão da garantia de um processo de acompanhamento, de um processo de assistência técnica sistemática para essas experiências. Eu sou testemunha, né, do quanto essas experiências têm
ajudado as famílias na superação da pobreza, no resgate da autoestima de jovens, de mulheres, principalmente, né, jovens e mulheres que vêm participando dessas experiências dos fundos rotativos solidários. O sucesso dos pequenos empreendimentos apoiados pelos fundos solidários só não é maior porque não há uma política clara, específica, que valorize a ação, a metodologia dos fundos solidários apoiados e construídos por essas comunidades. Os resultados são comprovadamente excelentes. Entretanto, os fundos solidários ainda são desenvolvidos à margem do marco regulatório financeiro atual. No Brasil, para você emprestar recursos, você tem que ser regulamentado pelo Banco Central. Nós queremos a construção do Sistema Nacional de Finanças Solidárias, que aí permite uma nova regulamentação, aonde o que está colocado não é o lucro, não é o capital, mas sim a confiança, a solidariedade e a construção do desenvolvimento sustentável solidário. É preciso reformular esse marco e estimular a iniciativa dos fundos que fomentam a superação real da pobreza e da miséria em nosso país. E aí, quando você está construindo confiança, fica muito mais fácil você construir uma nova sociedade, uma nova comunidade, de você criar um novo desenvolvimento sustentável e solidário. O desafio de articular e potencializar isso vem de um esforço tanto da sociedade civil como dos governos, que é preciso construir políticas que realmente respondam às demandas desses grupos e dessas comunidades, e que os fundos têm nos ensinado como é que um desenvolvimento é possível a partir da cultura local de cada região. O fortalecimento dos fundos requer agora um novo empreendimento: a criação da Rede Nacional de Fundos Solidários. Como imaginamos essa construção que está a caminho? Ela começa pelos fundos solidários localizados e articulados pelos territórios, passa por representações a nível estadual, passa pela mobilização que hoje está acontecendo nas 5 regiões do país e constitui a Organização Nacional dos Fundos Solidários nessa perspectiva de um agente social que luta pelo seu reconhecimento. Esse é o caminho, que haverá de consolidar os fundos como uma força popular na organização de um país mais justo e soberano. As pessoas não estão aí de braços cruzados esperando as coisas caírem do céu, não. As pessoas estão correndo atrás, estão inovando, estão buscando coisas para que possa ter uma vida melhor. Sou de qualquer lugar, sou minha nação. Tenho somente o sonho e o mapa do mundo em minhas mãos. Por onde eu passar, vão lembrar de mim. Vim com minha bandeira, eu sou brasileira, eu nasci assim. Eu nasci pelas mãos de Janaína, eu cresci aprendendo a me virar.